Olá, Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus. E estou aqui mais uma vez, juntinho com você, para passar um momentinho dividindo algo da parte do Senhor contigo nessa noite. Hoje, sexta-feira, hoje, dia 28 de maio de 2021, e nós, nessa sexta-feira, às 8h17, né, estamos aqui, no nome do Senhor Jesus, para ministrar algo da parte do Senhor, tá bom? Mas eu gostaria que você, se você pudesse, claro, se você tiver essa liberdade, você possa abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, um salmo bem curtinho, que é o salmo de número 133, é algo que eu tenho para trazer, é algo que eu tenho para dividir com você nessa noite. Você pode abrir sua Bíblia no salmo de número 133? Tudo bem, se você puder, tá bom? Se você puder vir comigo, vamos lá. E eu já deixo meu boa noite, tá bom? Para você que está chegando, para você que está aí passando por aqui pelo nosso canal, tá bom? E para que a gente possa juntos aí desfrutar de um momento com Deus, de um momento precioso aí que Deus preparou, né? Que Deus proporcionou, Ele tem proporcionado para cada um de nós, né? E da melhor forma possível, claro, recebendo da parte do Senhor, né? Se alegrando no Senhor e se alegrando com o Senhor, com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o nosso bate-papo bíblico. Então, vamos lá. Então, o Salmo de número 133, no versículo 1, está escrito assim: como é bom e agradável que os irmãos convivem em união, ou quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Mas a princípio, se der tempo, claro, estaremos explorando os outros versículos, mas a princípio eu gostaria, querido, de dividir esse versículo com você. A princípio, na primeira parte do versículo, que diz que é bom, né, e é agradável que os irmãos vivam, né, em comunhão. Ou seja, não está falando a respeito de simplesmente viver, né, ou de simplesmente conviver, né, mas está falando a respeito de viver em comunhão, ou seja, num estado, né, ou seja, em uma condição. Porque às vezes a pessoa ela imagina que simplesmente o fato de conviver, né, já é o suficiente, mas não, de maneira nenhuma. Ele está declarando que é bom estar ali juntos, os irmãos, né, as pessoas ali que compartilham da mesma fé, mas também de uma maneira tal. O Senhor, nós sabemos que Ele determina as maneiras, nós sempre comentamos que a obra é do Senhor, né, a obra é de Deus. Então, Ele que determina as maneiras ou os modos que nós precisamos, assim, nos comportar, né, o modo que nós precisamos, assim, estar diante da presença dEle, tá bom? Então, quando a gente lendo, nós, assim, lendo a princípio esse versículo, essa passagem, né, ele fala a respeito de uma união verdadeira, né, porque existem vários tipos de união, né? Existem pessoas que estão unidas ali por algum interesse, né? Existem pessoas que estão unidas para se favorecer de algo, né, vindo ali de alguém. Existem pessoas ali que elas estão juntas, de certa forma, muitas vezes para explorar de alguma forma, ou seja, mas o Senhor, Ele mostra e dá o recado a respeito da união verdadeira. Isso é bom, isso é bom. Então, o que o Senhor, aí depois, então, lá na frente, que Ele vem ordenando a bênção dEle. Então, primeiro nós precisamos estar naquilo que o Senhor determinou, né, na qualidade, na condição que o Senhor determinou para cada um de nós. Depois, logo então, Ele resolve falar a respeito da bênção por causa dessa união fraternal, tá bom? Então, quando nós falamos a respeito de bondade, querido, primeira coisa, o salmista, ele faz referência ali a uma união fraterna. O salmista, ele comenta sobre isso, né? Bem no começo aqui, o salmista, ele fala a respeito desse assunto aí. E ele expressa, de certa forma, ele fala também um pouco a respeito
de um povo, claro, falando ali a respeito do povo de Deus. E isso, claro, especificamente para o povo de Deus, porque, assim, o povo que não pertence ao Senhor, o povo que não ama a Deus, que não está disposto a seguir ali seus princípios, bom, aí já é diferente, porque ele já deixou de lado a própria essência, a pessoa já deixou de lado a própria vida, o próprio dono da vida. Então, o caso contrário, aí, por exemplo, nós enxergamos aí no mundo aí fora, nós vemos o que nós vemos. Muitas pessoas, elas olham e acham até mesmo que é absurdo, muita violência, muita atrocidade, aquela coisa toda. Poxa, mas é uma nação sem Deus, uma nação que rejeitou Deus, que não quis que Deus estivesse no meio delas. Então, o que se vai esperar, né? Então, o Senhor está trazendo essa palavra, na verdade, para a nossa vida, para o povo de Deus. Olha, é bom e agradável, né? Que nós venhamos a viver em união, que nós estejamos nesse estado de união. E quando nós falamos a respeito desse estado de união, né? Quando nós falamos a respeito desse estado de união, nós podemos entender também, né? Que fala também a respeito de comportamento, né? Ou seja, uma maneira diferente de estar, diferente do mundo. O sistema do mundo, nós vemos, nós convivemos com pessoas assim, né? Nós trabalhamos, convivemos, temos amizades, enfim, nós sabemos que às vezes tem um grupo de pessoa aqui, outro grupo de pessoa ali, esse fala mal desse, daqui a pouco eles trocam de grupo, trocam de meio, e já começa, sabe, aquela conversa paralela, fofoca, coisa assim. É absurdo, sabe, é absurdo. Alguém fala mal de você pro outro, depois já fala mal do outro para você, e você vê que é uma coisa assim totalmente sem ética, totalmente sem direção. Aquela sede de falar independente do que, né? E a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós precisamos, ainda que nós nós queremos passar por sábios, que nós venhamos a ficar calados, né? Porque até mesmo o tolo, ele se passa por sábio quando ele se cala. Então, quando não temos para nada para falar, calado. Meu avô falava assim, boca de siri. É a melhor coisa que existe do que falar coisas assim que muitas vezes desagrada. O próprio apóstolo Paulo, eu sempre comento sobre isso, onde ele ali é na direção do Espírito Santo, ele mostra maneiras de nós nos comportarmos ali entre irmãos, cantando salmos, contando testemunhos, palavras que edificam, que fazem bem um para o outro. Então, isso mostra exatamente, uma espécie de um casamento com o Salmo de número 133. Porque a partir do momento que tem palavras agradáveis, palavras de edificação, palavras de autoajuda, o que nós entendemos? Nós entendemos que isso também faz que uma comunhão ela seja gerada, né? Então, há regras, há maneiras para que a comunhão seja gerada para que isso realmente possa acontecer. Ou seja, mas é bom, né, e agradável que os irmãos vivam desse processo de comunhão, porque nós entendemos também, né, que a comunhão, quando nós estamos em comunhão, isso você pode ter certeza, tá? Que faz muito bem para nós. O fato de nós vivermos em comunhão, tá? Isso faz muito bem para nós, tá bom? Muitas pessoas às vezes desconhecem isso, né? Essa importância, né, de nós vivermos em comunhão. Isso faz muito bem para nós. Faz bem para o nosso ego, né? Faz bem para nossa alma. Nós estarmos ali junto com pessoas que falam coisas boas, né? Que falam coisas agradáveis, que falam coisas assim que venham realmente ali a fazer diferença nas nossas vidas. Isso é muito bom. Deus abençoe a minha irmã Maria Antônia, também Deus abençoe a minha pastora Josefina, com o meu pastor Levi. Um abraço para vocês em nome de Jesus. Então o Senhor mostra, o Senhor nos ensina que a partir do momento que nós separamos esse momento de comunhão, né, nós construímos esse momento de comunhão ali na direção da palavra de Deus, o Senhor acha isso bom e o Senhor acha isso agradável. E olha só, isso vai muito além de simplesmente criar um ambiente em harmonia, sabia disso? Às vezes a pessoa ela pensa assim, eu vou concordar, né, simplesmente para que o ambiente ele esteja em harmonia. Isso vai muito além mesmo, porque a palavra do Senhor diz lá na carta de João, ele fala a respeito ali de salvação, da luz de Jesus, e do sangue de Jesus, do sacrifício, enfim. Mas quando ele diz assim que quando nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, vai muito além do fato de ser bom. É muito mais que bom. Ou seja, isso, de certa forma, vem gerar até mesmo a conexão com Deus. Isso vai chegar até o céu, porque a palavra do Senhor também é dita através do próprio Senhor Jesus, que quando nós estamos aqui em conexão com outra pessoa, por exemplo, Jesus diz,
quando nós concordamos aqui na terra sobre algo ou sobre qualquer negócio, o Senhor diz que é concordado no céu, é ligado no céu. Então, quando nós falamos em concordância, né, sobre o que nós estamos falando? Estamos falando a respeito de união. Estamos falando em pessoas ali que aceitaram as mesmas coisas, estão no mesmo propósito, né? Quando falamos a respeito de concordância, estamos falando a respeito de... não sei se você já assistiu, o Celso Russomano sempre mostra lá sobre os direitos de consumidor, aquela coisa toda, né? E no final é de praxe, ele pergunta a respeito, tá bom para você? Tá bom para você? Estando bom para ambas as partes, ou seja, entraram em um consenso ali, né? Entraram em comunhão ali através daquele acontecimento, através da atitude tomada. Mas a questão é que, a partir do momento que há essa concordância, né, isso vem gerar, né, coisas, por exemplo, e a comunhão, olha só, e a comunhão é uma coisa assim tão tremenda que o próprio Senhor nosso Deus, desde o começo da palavra de Deus, desde o primeiro versículo da palavra de Deus, desde Gênesis 1, capítulo 1, ele começa falando de união. Sim, eu vou ler para você Gênesis no capítulo 1, olha só que interessante. Ele começa falando de união e termina falando de união. Eu vou ler para você aqui, olha, Gênesis capítulo 1, no versículo 1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criou Deus criador, chega ali na palavra Elohim, que é o Deus no plural, que nós vemos a Trindade na criação de todas as coisas. Jesus falou sobre isso, né? Que todas as coisas foram criadas por ele, se nada que foi feito se fez. João falando de Jesus. Ou seja, então, aqui no primeiro versículo de Gênesis, nós já encontramos comunhão, e o Senhor mostrando a respeito de comunhão. Agora, e o interessante também é que a Bíblia ela começa falando a respeito de comunhão, mas olha só, e ela termina também falando de comunhão. Isso, ela termina assim falando de comunhão. Olha só, vou ler para você que no finzinho aqui do livro do Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 17. Só para você ter ideia, diz assim: e o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Aqui ele está falando de uma comunhão tremenda entre grupos, tanto de pessoas quanto de seres. Ou seja, o Espírito e a noiva dizem vem. Ou seja, nós e o Espírito Santo, né? Nós e o Espírito Santo, né, estamos dizendo vem. Ou seja, vem Senhor Jesus. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Uma comunhão. Uma comunhão entre nós, o Espírito se conectando com o céu e o desejo do Senhor Jesus também. Pastor, que desejo de Jesus? Você não sabe se é o desejo de Jesus, o anseio de Jesus? Sei, porque Jesus ele disse lá na última ceia que o anseio dele era muito grande poder participar da ceia no reino dos céus com os discípulos, ou seja, também conosco, claro. Mas, ou seja, então você percebe nessa comunhão, essa conexão entre o desejo de Jesus, nós mais o Espírito dizendo vem, ou seja, nós estamos em comunhão, em harmonia, né? E quem ouvir, diga vem, ou seja, então você percebe que essa oportunidade, né, de vir para esse processo de comunhão, para esse momento de comunhão, exposto para todas as pessoas, e quem tiver sede, venha, e quem quiser, ou seja, é exposto para todas as pessoas, beba de graça da água da vida. Então, nós entendemos que quando nós olhamos, nós vemos pessoas secas, até mesmo parecendo terra do deserto, pessoas secas lá no Nordeste, sabe aquelas terras rachadas? Então, querido, quando nós olhamos pessoas dessa forma, espiritualmente falando, por que, querido? Porque não houve esse momento de comunhão, esse momento de interação ali com o Espírito Santo, sabe? Ou seja, então quando não há comunhão, justamente acontece isso. O próprio Jesus, ele disse, quando ele está falando sobre algo parecido lá em João capítulo 15, ele disse assim, olha, sem mim vocês nada podem fazer. Ou seja, sem a comunhão comigo, sem essa união comigo, se vocês não estiverem em mim e eu não estiver em vocês, vocês não podem fazer nada, vocês não vão a lugar algum, sabe? Ou seja, e ele disse mais, se vocês não estiverem conectados em mim, para que vocês tenham vida, porque vocês não podem ter vida em vocês mesmos. Então, Jesus fala uma série de coisas mostrando o quê? Qual é a essência disso? A comunhão.
que nós precisamos ter comunhão com o Senhor. E ele veio meio que facilitando essa comunhão com Deus, né? Então, nós buscamos comunhão com Jesus Cristo e automaticamente alcançamos a comunhão de Deus, né? Porque através de Jesus nós oramos a Deus, né? Em nome do Senhor. Então, ali movidos pelo Espírito Santo. Então, essa comunhão nos faz aí ter esse privilégio de que o reino dos céus venha descer sobre nós, descer sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, o que nós entendemos, querido? Que o Senhor, o tempo todo, constantemente o Senhor, ele fala sobre comunhão. Você lembra, por exemplo, quando acontece lá em Gênesis capítulo 11, lá na construção da Torre de Babel? O que acontece lá? Acontece que uma torre gigantesca, quem poderia fazer algo tão grande assim? E Deus disse para eles, olha, espalhem, se espalhem. O povo ali em rebeldia, claro, e partiram para um outro princípio, né? Princípio de Ananias e Safira. Mas eles partiram por outro princípio, o princípio de não obedecer. Mas eles ali em comunhão entre eles, não Deus, mas em comunhão entre eles, disseram, olha, vamos construir uma torre e que possa tocar o céu, o nosso nome vai ser conhecido, essa é a nossa intenção. Ou seja, estiveram em comunhão por um propósito errado, porém, você viu só onde eles estavam chegando? Como que eles estavam chegando assim? Através da comunhão. O propósito, o princípio, estava fora da vontade de Deus. Mas você vê o que é união e o que é comunhão e o poder que tem tudo isso? Então, querido, o Senhor ele vem mostrando aqui para cada um de nós a respeito da importância realmente de nós termos essa comunhão com Deus, nós estarmos unidos ali. Glória a Deus, essa comunhão é tudo. Isso mesmo, irmã Maria, comunhão é tudo. Então você percebe a importância, querido, de nós estarmos unidos, de nós estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. Existe uma canção, um louvor que se canta aqui na igreja, eu não vou cantar não, senão eu não canto bem não. Mas diz assim, entramos nesse lugar trazendo ofertas de gratidão. Obrigado por esse templo, te agradecemos pelos irmãos, rendemos o senhorio desta reunião aqui. Seja exaltado o nome de Cristo, que se contemple sua glória aqui, mas através da comunhão de duas pessoas concordando, querendo a glória de Deus e a glória de Deus se manifestar nesse lugar. Então, a comunhão, na verdade, ela vai muito longe, querido. É algo assim que, sabe, se estende e nós vemos comunhão também, quando falamos em comunhão, nós podemos trazer isso também para dentro da nossa casa, né? Comunhão com os nossos filhos, muito importante, irmãos, nós temos comunhão com os nossos filhos, viu? Muitas vezes os pais, eles têm essa dificuldade, sabia? De abraçar os filhos, de beijar os filhos, de dizer pro filho, eu te amo, sabe? De carinho nos filhos. Os pais hoje muitas vezes têm essa dificuldade, sabe? Que tem uma barreira, um bloqueio. As pessoas assim que viveram há um tempo atrás, a mais, tinham essa dificuldade. Eu, por exemplo, tive essa barreira com meu pai. Com a minha mãe, não. Mas com meu pai eu tive essa barreira, assim, meu pai nunca disse para mim que me ama, que nunca me abraçou. Meu pai nunca me deu um beijo no rosto, na testa. Meu pai nunca fez isso comigo, né? Meu pai nunca andou junto assim comigo, não. Então, ou seja, mas com a minha mãe, sim, já foi bem diferente. Mas o que nós entendemos? Nós entendemos que isso fez falta na nossa caminhada. Né? Isso fez falta. Eu tive que quebrar esse bloqueio aqui com meus filhos. Com os meus filhos precisa ser diferente. Então, desde o ventre da minha esposa lá, quando a minha filha mais velha estava dentro do ventre da minha esposa, né, eu já conversava com ela, já fazia carinho nela ali dentro do ventre já. Meu filho também, da mesma forma, desde o ventre lá já conversava, já fazia carinho neles. Eu primeiro não tive oportunidade, eu fiquei sabendo depois, aí eu subi na sala de cirurgia, né, na maternidade, mas do segundo não, eu falei, não vou deixar passar. Eu vi, assisti o parto ali, tudo, tirei fotos, aquela coisa toda, eu vi cortando aquelas peles todas e, sabe, abrindo tudo ali. A hora que tirou a última pele, eu vi meu filho lá dentro, sabe, aquele coisinha branquinha mexendo lá dentro da barriga da minha esposa. Sabe, querido, uma alegria muito grande. Então, eu já peguei ele no colo e falei, filhão, puxa, eu estava esperando você chegar. Então, esse laço, a gente entende que faz muita falta quando ele não existe. Esse laço entre pai e filho. Esse laço de harmonia, ele precisa existir.
laço de harmonia entre marido e mulher, isso precisa existir. Então, é muito bom, e muitos lares não têm essa comunhão, sabia? Nós falando aqui a respeito de irmãos, sim, mas trazendo para dentro da nossa casa, muitas vezes dentro dos lares, esse laço não existe. Muitas pessoas não se entendem, muitas pessoas não se compreendem, muitas pessoas têm dificuldade de conversar sobre algum assunto, porque sabe que o outro não vai entender, porque há bloqueio, há barreira, a pessoa está com a mente assim meio que atrasada no tempo, e o relacionamento, infelizmente, sofre com isso, fica penalizado por isso, né? O peso, muitas vezes, um ou outro carrega sozinho, porque sabe que há conflito e a pessoa tem dificuldade de entender, não tem estrutura, muitas vezes. E olha só, querido, isso é muito grave, sabe? Ou seja, mas falta comunhão, falta entender realmente que todos nós somos falhos, todos nós, infelizmente, em algum momento nós tropeçamos, mas nós precisamos de ajuda e precisamos estar dispostos a ajudar se alguém nos pedir ajuda assim também. Então, o que nós entendemos? Que a comunhão, ela é necessária em todos os lugares. No trabalho, por exemplo, quando nós levamos a comunhão para o nosso trabalho, principalmente onde se trabalha em equipe, que é o meu caso, onde nós trabalhamos em equipe, nós precisamos falar o mesmo idioma, precisamos falar a mesma língua, precisamos entender a necessidade do outro, a fraqueza do outro, a limitação do outro, sabe? Ajudar na hora certa, estender a mão, sabe, eu parar o que eu estou fazendo aqui para ajudar o outro lá. Então, isso é muito importante, o trabalho em equipe. Isso, por exemplo, em entrevistas, isso é muito valorizado, essa questão de trabalho em equipe. Isso faz muita diferença. Quando a pessoa não sabe trabalhar em equipe, esse trabalho precisa ser trazido para dentro da nossa casa também, principalmente aqui também para dentro da igreja, né? Nós trabalhamos em equipe, nós procuramos favorecer o trabalho um do outro, né? Da pessoa, muitas vezes os trabalhos de grupo. É interessante a gente poder entender a dificuldade do outro, o crescimento do outro, que muitas vezes depende assim de nós, né? E nós entendemos, querido, que o Senhor, ele dá oportunidade, né, para que a gente constantemente venha estar em união, que nós venhamos ali estar em comunhão. E sem contar também que quando nós falamos sobre isso, sobre união e sobre comunhão, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós falamos sobre união e sobre comunhão, muitas vezes, algumas pessoas, por não ter, às vezes, esse momento de comunhão com outra pessoa, olha o que acontece. Muitas vezes ela traz muito problema para si, sabe? E ela não tem, às vezes, um amigo para conversar. Às vezes, na vida conjugal, ela tem dificuldade para conversar. Mas a amizade sincera, ali ela falta. O que acontece? Acontece que muitas pessoas começam a carregar um peso sozinho. Isso vai forçando durante o trajeto, durante a caminhada, e, infelizmente, essa pessoa não consegue ir muito longe. Porque você sair, por exemplo, carregando meio quilo e andar 1 quilômetro, é uma história. Você sair carregando 10 quilos para andar 1 quilômetro, é outra história. Você sair carregando 20 ou 30 quilos, outra coisa assim bem diferente. Então, o peso, ele faz toda a diferença. Na hora que a pessoa ela segura, ela fala, não, isso aqui eu posso. Pode agora, mas daqui a pouco vai estar sobrecarregado, vai estar ali afadigado. Então, é extremamente necessário que nós tenhamos comunhão, até para que nós venhamos a compartilhar nossas ideias, até mesmo para que nós venhamos a compartilhar ali os projetos, muitas vezes, às vezes as nossas dificuldades. É extremamente importante que nós tenhamos ali alguém do nosso lado, para alguém, um amigo. Eu sempre comento aqui com os irmãos, nós precisamos ter amigos de confiança, amigos que nós podemos abrir realmente o nosso coração, e a pessoa não vai nos apedrejar no dia da manhã. Pessoas que venham realmente a entender, e que quando a gente abrir o coração, a torcida do Flamengo e do Corinthians vai estar sabendo todinha a respeito da dificuldade que nós temos, de maneira nenhuma. Mas a pessoa que vai realmente chamar nós ali para a oração, e poder dizer, olha, Deus vai ajudar você, eu vou interceder com você, eu estou junto com você nessa. Hoje é difícil encontrar pessoas que realmente vejam exatamente dessa forma. Então, se você está participando desse momento, querido, seja um amigo assim, seja um amigo prestativo, seja um amigo que venha realmente amar, alguém que venha realmente entender as dificuldades do outro, não enxergar o seu amigo como um perfeito, porque a partir do momento que você enxergar o seu amigo como alguém perfeito, querido, é a maneira errada de se ver. Você vai se frustrar e não vai ser legal, a amizade pode até se acabar com o tempo, isso vai virar uma mancha, infelizmente, mas veja o seu amigo como alguém que é imperfeito, alguém que a um momento ou outro pode tropeçar, e você precisa entender, não estou falando para você concordar, tá bom? Estou falando para você entender e ajudar quando o seu amigo tropeçar, né?
O Senhor, veja os discípulos, ele mandava sempre de dois em dois. Se um tropeçasse, o outro estava ali, e caísse, o outro estava ali para ajudar a levantar. Não para dizer assim, tá vendo? Se não presta atenção, tropeça mesmo, não olha por onde anda. Não, não, não. Ele não precisa disso, ele precisa de alguém para ajudar, para auxiliar, justamente isso, né? Eu achei interessante quando o Senhor, certa vez, ele chamou Adão, mas ele, quando ele criou, né, fez ali a criação, ele os chamou Adão. E interessante que ele chama Adão, mas ele usa a palavra no plural, os chamou Adão, mas ele está falando de Adão e Eva, mostrando assim a respeito de uma comunhão tão íntima, né, de uma aproximação tão íntima, e isso é muito legal, muito bonito, né, de ver e saber realmente que o Senhor, ele trata cada um de nós, ele nos trata exatamente dessa forma, e ele nos quer ver exatamente em comunhão, uns intercedendo pelo outro, né, uns orando pelo outro, né, uns ali com as mãos estendidas, né, para o outro, sem ira, sem contenda. Pastor Pedro Silva, Deus abençoe, um abraço, querido, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, seja bem-vindo. Então, ali, intercedendo uns pelos outros, isso é extremamente importante, não compactuar com aquilo que é ruim, mas saber que todas as pessoas são sujeitas. A palavra do Senhor nos diz lá mesmo em Tiago que Elias, por exemplo, era um homem com as mesmas paixões que nós, sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, alguém falho, né? Alguém também um ser humano comum que também sentiu fraqueza no momento da vida, né? Mas o Senhor entendeu, ou seja, o Senhor mandou Eliseu ali para, né, continuar fazendo o trabalho. Então, o que nós entendemos, querido? Nós entendemos, o Senhor diz, olha, que é bom e agradável. Primeira coisa, é bom estar em harmonia. E a coisa mais horrível que existe, não sei se há mais, mas uma coisa muito ruim que existe, sabe qual é? É, por exemplo, quando nós estamos em determinados lugares e muitas vezes nós sabemos ali que às vezes algumas pessoas não estão em comunhão conosco. Puxa, que chato. Sabe, a gente está em determinado lugar e a gente sabe que a pessoa ali não vai, a gente não desce, né? A gente fica entalado na pessoa. Poxa, que chato. A gente fala assim, meu Deus, mas que será, né? Mas às vezes a pessoa é mal resolvida, né? A gente fica pensando, poxa, mas o que será, né? Eu não fiz nada, não sei, será que só é o meu jeito de ser, né? Mas, por mais que não seja um problema assim diretamente nosso, mas assim, é chato, né? Saber que em algum lugar, alguma pessoa às vezes não se entende com a gente, por um motivo ou outro que seja, mas é muito chato. Por quê? Porque poxa, o ambiente fica murcho, fica apagado, apaga algo assim dentro de nós. Então, a comunhão, ela é extremamente importante, extremamente necessária. Então, querido, é muito bom viver em união, é muito bom viver em comunhão, viver em harmonia. E outra, sempre que você tiver amigos, sempre que você tiver, querido, boas amizades e pessoas que vivam em harmonia com você, eu estou falando que você vai precisar, tá bom? Em nome de Jesus. Não entenda assim. Mas se um dia, porventura, se por um acaso você precisar, sabe o que acontece? Você vai ter alguém que você vai poder contar. Né? Por quê? Porque você criou esse ambiente, né? Esse ambiente de harmonia. Você criou esse ambiente, esse elo, esse laço. Você sabe, a união, a comunhão, ela imagina a corrente, ela cria um laço, um elo, né? Agora imagine vários elos desses, né, interligados, né? O que acontece? Isso vai longe. Você pode ser abençoado, você pode ser bem-sucedido em muitas áreas na sua vida pelo fato de você ter comunhão, pelo fato de você ser uma pessoa resolvida, pelo fato de você tratar bem as pessoas que estão do teu lado, com carinho, com respeito, sabe? E você não precisa lamber a pessoa do alto da cabeça à planta dos pés, mas amar e respeitar, sabe? Entender as pessoas, né? Saber que, mesmo sabendo que nós somos iguais, mas entender as pessoas, ouvir as pessoas. Muitas pessoas, elas buscam comunhão porque elas querem simplesmente falar, abrir o coração. E às vezes a gente acaba não entendendo e a gente quer falar também. Então, o ouvir é um dom, querido, é um dom de Deus. Bem poucas pessoas têm esse dom, sabe, de ouvir. As pessoas gostam de falar. Ai, como é bom falar, eu falei, fiquei aliviado. Tá, eu até entendo, mas às vezes tem pessoas também que elas querem falar também e elas não conseguem.
E às vezes a gente se sente aliviado em falar, mas o outro está assim totalmente pesado, sobrecarregado, porque ele quer falar e não encontra um ouvido, não encontra um ombro amigo. Então é muito bom se colocar ali diante das pessoas, ali para ouvir também aquilo que as pessoas têm no coração. E você sabe que quanto mais nós ouvimos as pessoas, mais nós conhecemos as pessoas. É verdade. Muito bem poucas pessoas acabam se conhecendo, por quê? Porque, como eu já disse, elas estão preocupadas em falar, mas elas têm dificuldade para ouvir. Horas que elas começam a ouvir, elas já entram no assunto e falam também. Agora, por exemplo, se nós deixarmos a pessoa estar falando, ela vai se esvaziando, ela vai ali ficando mais leve, mais solta. Porém, nós vamos conhecendo também um pouco melhor essa pessoa que está do nosso lado, sabe? Às vezes, sem perceber, a pessoa ela abre o coração, fala coisas que não precisa nem estar perguntando. Por quê? Porque ela tem essa facilidade de falar, mas às vezes ela não fala. Por quê? Porque às vezes nessa liberdade, a pessoa começa a falar, a gente já entra falando junto, não é? Você conhece pessoas assim? Que você começa a falar uma coisa, ela já entra falando uma coisa maior ainda, e já conta outra história, e assim vai. Então, existem casos assim, exatamente dessa forma, mas existem pessoas, querido, aí com o coração ardendo, sabe, querendo se abrir para alguém que ela possa ali ter comunhão, para alguém que ela possa realmente confiar. Como eu já disse, que seja você um amigo dessa forma, que possa realmente acolher esse amigo, acolher essa pessoa que está do teu lado, que está disposta a abrir o coração. Existia um tempo atrás, eu trabalhava em rádio, não sei se você sabe, algumas pessoas sabem, né, que antes de eu ser pastor, antes de eu trabalhar assim direto na indústria, eu trabalhei em rádio também, trabalhei operador de som, fazia, de certa forma, parte de locução também, mas, assim, talvez por isso que eu gosto de fazer o que eu faço aqui na igreja, mas, assim, o que eu quero dizer é que nessa questão de rádio, o que nós entendemos? Nós entendemos que quando a gente vê, quando a gente ouve, Deus abençoe, Maria Antônia, amigo ouvinte, isso mesmo, né, amigo ouvinte, e nessa rádio, né, tinha um programa CVV, CVV, não me lembro se é CVV Samaritano, faz algum tempo, mas é assim, funciona assim, vou te explicar o processo, eu sei que deve ter até hoje, porque sempre pede voluntários, né? E assim, alguém ligava para lá, se eu quisesse ser voluntário, eu iria passar por um treinamento e tal. Mas assim, por exemplo, ia tudo voluntário. Assim, alguém que estava precisando, por exemplo, de repente o sujeito está desesperado na vida, está ali doido para fazer uma besteira, ele não está se sentindo muito bem, ele está com o coração apertado, não dorme de noite, aquela coisa. Ele liga lá para o CVV, e liga lá, a pessoa ouve, ela vai ouvindo, e depois ela trabalha assim meio que na área da psicologia, né? Ela procura, talvez não diretamente resolver o problema, porque essa é a questão, né, da área da psicologia. Ela procura não diretamente resolver o problema, mas procurar mostrar para a pessoa, de alguma forma, como que ela pode lidar com aquilo, sabe? E para a pessoa poder continuar a caminhada. E o CVV tem essa finalidade. Então, ou seja, pessoas que estão ali só para ouvir, e você sabe que às vezes as pessoas elas procuram esse grupo de pessoas, esse tipo de trabalho, e elas só querem falar. Então tem pessoas que ganham, e ganham bem, sabe para quê? Para ouvir. Sabe, o sujeito chega lá e, deita, e senta lá na sala lá do psicólogo e fala, e deita lá naquela cadeira lá confortável, fala. Mas depois que ela fala, ela já fica aliviada. E para a pessoa já está bom, né? E ela só queria realmente que alguém pudesse ouvir. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Nós, assim, na qualidade de cristãos, nós temos um Deus que sempre nos ouve, sabe? Temos um Deus que sempre nos ouve. Ele entende esse lado nosso, ele entende. Agora, não seria muito Deus pedir para nós podermos ouvir as pessoas que estão do nosso lado. De repente, elas estão com alguma dificuldade. De repente, elas estão passando alguma necessidade, alguma provação, que elas estão precisando de ajuda. E às vezes a gente não tem aquela paciência, né, para estar ouvindo, para estar podendo, de repente, a partir do momento que a gente. Porque assim, quando a gente fica sabendo, a gente ajuda. Mas para saber, a gente precisa, às vezes, né, segurar um pouquinho as palavras e deixar a pessoa falar. E quando ela falou, então tá bom, então não vai falar mais nada, então aí você fala. Sabe, porque aí você consegue interagir com as pessoas, né? E eu creio que isso, querido, traz uma harmonia. Eu creio que isso faz com que uma amizade ela gere ali
como que diz assim, um elo, né? Um laço mais forte. Ó, para você ter ideia, até mesmo visita, até mesmo às vezes a gente vai visitar alguém, a pessoa está com o coração assim, todo apertado, a pessoa quer falar e fica presa e não tem o que falar, ninguém vai visitar. Tempo atrás, bem no começo aqui da igreja, bem no começo, tinha um irmãozinho, ele era novo aqui na igreja, e ele foi internado. E, assim, tinha ele, né, e assim, mais a esposa dele, e uma vez ou outra, assim, visitar ele. Mas aí eu fiquei sabendo que ele estava internado. E eu simplesmente entrei na história, né? Pedi a esposa dele lá, o quarto, o hospital, e fomos lá visitar, eu e a esposa fomos lá visitar, eu e a pastora. Chegamos lá, Deus abençoe o céu, um abraço para ti, querida. E chegamos lá no hospital, ele estava assim, sabe, deitado na maca, né, se recuperando, que ele disse assim, pastor, rapaz, eu não imaginei que você viesse aqui. Eu falei, você não imaginou? Ou você não queria que eu estivesse aqui? Ele falou assim, não, eu quero você aqui, mas eu não imaginei, não esperava que você viesse aqui. E ele falou assim, olha, sabia que essa visita que você me fez vai fortalecer muito a nossa amizade, o nosso laço, o elo de amizade entre nós. Isso vai fortalecer muito, eu vou sempre lembrar disso. Eu falei, rapaz, mas eu nem falei nada, só estou aqui, né, marcando presença, só vim visitar para ver como é que tá, né, para fazer oração também. Ou seja, então, e lá ele conversou, né, explicou e falou sobre ele, sobre a vida dele, abriu o coração. Sabe, querido, foi bem interessante aquele tempo. E olha, para você ter ideia, isso faz uns 10 anos, e eu carrego isso até hoje no meu coração. Ou seja, mas são coisas que marcam na vida da gente, né? Pessoas que passam pela nossa vida e deixam essa marquinha positiva que faz diferença na vida da gente. Ou seja, mas isso trouxe para nós comunhão, né? Depois caminhou tempo aqui conosco, nos ajudou muito, foi muito companheiro nosso, né? Fomos na casa dele, veio aqui em casa, ou seja, confraternizamos por tempo juntos. Isso foi muito bom, foi muito agradável. Então eu louvo a Deus, querido, por momentos que Deus pode proporcionar para cada um de nós, né? Que nós podemos viver em união, podemos viver em comunhão. E é por isso que quando nós separamos, por exemplo, grupos na igreja, por exemplo, homens, mulheres e jovens, aliás, homens, mulheres, pessoal de louvor, diáconos, enfim, qual a intenção de nós separarmos em grupos também? Por exemplo, uma mulher teria dificuldade de falar algo dela para mim, dependendo do que for. Mas entre as irmãs, não. Elas já têm essa afinidade, elas já têm essa liberdade entre elas, né? São seres semelhantes, né? Os homens também. Um homem comentar algo com um outro, ele comenta. Ele abre o coração mesmo, fala e tal. Mas com a mulher ele já não teria essa mesma facilidade. Então, quando há essa separação por grupo, a gente entende que há uma aproximação. A tendência é ter uma aproximação. Eles se conversam, eles se ajudam ali, aquele ânimo todo, aquela comunhão toda, é muito interessante, é muito positivo isso, sabe? Então, eu louvo a Deus, o Senhor diz que é bom e agradável viver em união, né? Quando os irmãos convivem em união. Agora, deixa eu dar essa última deixa, a gente sabe também, né, irmãos, que viver em união e conviver em união, sabemos que não é fácil, né? No dia a dia, né? Um quer amargo, outro quer doce, um quer salgado, outro quer azedo, outro quer, enfim. A gente sabe disso. A gente sabe que é uma dificuldade. Mas aí é aquela questão do bom senso, né? Quanto vale a nossa amizade? Será que eu não posso ceder para valorizar, para trazer essa amizade mais perto de mim? Será que eu não posso abrir mão do meu ego, do meu querer, né? Do minha, sabe, para eu trazer essa pessoa para mais perto de mim? Então, vale colocar tudo na balança quando se fala em amizade, quando se fala principalmente uma amizade cristã, né, que são pessoas que às vezes precisam estar junto com alguém para caminhar, para vencer na vida. Pessoas que Jesus comprou com seu sangue lá na cruz do Calvário. Então é muito importante nós vivermos em união, e o Senhor diz que é bom e agradável. Ou seja, então, eu vou ler para você, não vai dar tempo de eu falar sobre tudo isso. Então ele diz que, olha, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, como óleo precioso derramado sobre a cabeça e que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. E é como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção, a vida para sempre. Então, querido,
Claro, tem uma sequência desse versículo que a gente não vai conseguir ministrar tudo isso nessa noite, mas a questão é que o princípio de tudo, né, é união e comunhão entre os irmãos no ambiente que nós convivemos, e nós sabemos que nós fazemos muita diferença no ambiente que nós convivemos, dependendo de como nós agimos e reagimos, com certeza pode mudar todo o ambiente, tá bom? E então eu digo isso para você nesse momento, tá bom, querido? Seja alguém que possa aí realmente entender, alguém que esteja disposto a abençoar, alguém que esteja disposto a caminhar nessa jornada junto com essa pessoa aí, cheia de falhas que está do teu lado, mas se você, por exemplo, perguntar para a pessoa se ela acha que você tem alguma falha, ela pode falar um monte de falhas suas, como você também poderia falar a respeito das falhas dela. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a gente não está aqui para estar olhando falhas do outro, de maneira nenhuma. Já tem alguém que faz isso, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros na caminhada, sabe, estender a mão quando for preciso, na caminhada, sabe, nós estamos aqui para caminhar juntos, estamos aqui para orar uns pelos outros, para interceder uns pelos outros, para abençoar uns aos outros, sabe, para incentivar uns aos outros a permanecer na presença de Deus em amor, em fidelidade, em gratidão, sabe, olhando sempre para o alto, não dando ouvido para coisas negativas, mas olhando sempre para frente. Então, querido, o Senhor nos chamou exatamente para isso, para sermos abençoadores. Não nos chamou nós para sermos juízes, nem advogados. O Senhor nos chamou para sermos abençoadores. Então, seja o abençoador, seja um agente representante de Deus aqui na terra. Jesus veio para nos ajudar. Ele disse: eu não vim para condenar o mundo, né? Mas vim para que o mundo fosse salvo por ele. Então, nós também não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, querido, para ajudar pessoas que querem ser salvas e para ajudar pessoas que querem chegar do outro lado, lá onde Jesus está esperando. Tá bom, querido? Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Fico muito agradecido, tá? Pela tua vida, pela tua participação aqui conosco, tá? Deus abençoe sua vida no nome do Senhor. E não se esquece, tá bom? Amanhã, 7h30 nós estaremos aqui com o nosso culto, tá? Culto de louvor e adoração a Deus. Amanhã, culto dirigido pelo grupo de homens, tá? Eu normalmente tenho alguém de fora pregando, eu não sei quem vai estar ministrando a palavra amanhã, mas amanhã, de culto dirigido pelo grupo, para toda a igreja, é claro, mas o culto dirigido pelo grupo de homens às 7h30. Domingo, às 7h30, também tem o culto da família, né? E domingo de manhã, aquele momento online nosso, tá bom? Nossa escola bíblica no lar. Tá bom, querido? Fica aqui nossos compromissos. Agradeço a Deus mais uma vez pela sua vida, nesses pouco mais de 40 minutos que estivemos juntos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo e permaneça contigo para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Um abraço, graça e paz. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até lá.